Olá, seja bem-vindo ao Papo de Redação. A situação hídrica do Ceará é a melhor desde 2013, segundo a Secretaria Estadual dos Recursos Hídricos. O estado tem hoje mais de 30 açudes sangrando, de acordo com a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, a COGER. Ao todo, são mais de 40 reservatórios com volume acima de 90% da capacidade. Apesar desses números, no que diz respeito aos maiores açudes do estado, a situação é bem menos promissora. O Castanhão, maior reservatório do país, está com 19% da capacidade. O Oroz, segundo maior do Ceará, está com 46% e o Banabuiú com 8%. Juntos, os 155 açudes monitorados no estado acumulam 34% de volume de água. Para conversar sobre o assunto, recebemos hoje Bosco Moraes, doutor em Ciências Ambientais pela UFPE e mestre em Geologia pela UFC. Franzé Souza, conselheiro do Conselho Estadual de Meio Ambiente da SEMASSE. E Nizomar Bezerra, diretor hídrico do Instituto Hidroambiental Águas do Brasil. Primeiramente, aos três, obrigado pelo convite aceito. A situação hídrica do estado realmente é boa? Estamos numa situação confortável? Bosco, você pode começar? Pois não. Antes de qualquer coisa, agradecer o convite da TV Otimista, através do jornalista Fernando Benevides, e também agradecer aqui o convívio aqui com dois colegas de longas datas, né, que desde que implantou a política no primeiro mandato de 87 até hoje, entendeu? A situação hídrica do Ceará, não é confortável, porque o céu do Ceará chove pouco, mas, vamos dizer, o governo do estado e algumas ações também federais permite que a infraestrutura hídrica do Ceará, do estado, né, é uma das melhores do Brasil. E a política de recursos hídricos do Ceará, ela se bate em primeiro lugar com São Paulo e Minas Gerais. Então, a gente pode dizer assim, a partir de 87, né, que foi o marco da Secretaria de Recursos Hídricos, veio principalmente até 2002, entendeu? A política foi muito ousada, entendeu? Foi feito muitos reservatórios e muitos poços tubulares. Mas esse inverno é um inverno, me parece, diferenciado, né? Nós ainda estamos no meado do inverno e, graças ao céu, né, que a chuva vem do céu, tem respondido bem, né? Basta dizer que fazia 30 anos que eu não comprava guarda-chuva. E comprei um guarda-chuva porque estava me molhando muito na academia, no trabalho. Então, preliminarmente, o que eu posso dizer é isso, mas deixar aqui com os colegas complementação desse raciocínio. Franzé, como é que você avalia a situação hídrica hoje no estado? Primeiro, eu quero também fazer das palavras do Bosco a minha. Agradecer o convite aqui, Fernando Benevides, por estar aqui debatendo, conversando nesse bate-papo sobre recursos hídricos com um colega muito querido, Bosco Moraes, e com o Nizomar Falcão Bezerra, que fomos colegas na Secretaria de Recursos Hídricos. Então, o que acontece é o seguinte, o estado do Ceará, como o Bosco acabou de falar, ele se preparou com relação à questão de acumulação, de barramentos. O estado do Ceará, que tem 70% a 80% de cristalino, né, a política de recursos hídricos tem que iniciar pela acumulação, quer dizer, pela produção de água, pelos barramentos. E nós vivemos dois grandes momentos no Ceará. O primeiro momento, a açudagem através do DENOX, né, que fez muitas obras através do governo federal. E o segundo momento foi esse segundo que o Bolso acabou de falar, né, a partir de 87, no governo do Tasso Gereissati, capitaneado pelo secretário de Pérez Macedo, na segunda fase da açudagem. Então, o Bosco disse uma coisa interessante, não é tão confortável, depende da ótica que você analisa. Evidentemente que esse inverno é um inverno diferenciado com relação aos 6, 7 anos que a gente conviveu. Mas um estado em que chove em média 700, 800 milímetros e evapora 2.000, é um estado que
né? Não há uma certa garantia de sustentabilidade hídrica e a sustentabilidade vem com a açudagem, vem com a interligação de bacia, que são os projetos que foram implementados pelo governo do estado, né, e que, felizmente, tornou-se uma política de estado, né? Os governos continuaram trabalhando. Eu tive a oportunidade de passar pelo aquele secretário de Morada Nova, era, não sei o que, Girão, Franciné Girão, passei pelo Alexandre, passei pelo IPEDS, que foi realmente o top da história, depois passei pelo Moreira, passamos pelo o Pinheiro, lá de Senador Pompeu. Então o Estado se preparou com relação à questão da acumulação, né? Mas considerando, né, a grande demanda com relação ao abastecimento humano, considerando a grande demanda que se tem e que, infelizmente, a gente não está conseguindo atender, que é a exploração hidroagrícola, a irrigação. Nós temos capacidade para irrigar 20 mil hectares, estamos irrigando só 10 mil hectares. Então, o Estado se preparou com relação à acumulação, mas há necessidade ainda de se evoluir muito com relação à gestão, com relação ao desperdício, com relação ao reuso. Mas, de certo modo, considerando esse último período, como muito bem colocou o colega Bosco, né, a gente se sente mais ou menos, né, vamos dizer assim, satisfeito, até porque hoje tem também a água que está entrando da transposição de São Francisco. Mas ninguém pode dizer que é uma situação, vamos dizer assim, satisfatória. Não. Estamos relativamente... Você deu todos os dados aí. O Castanhal com 20% está com 20%. Estava com 19%, agora está com 20%, né? A 34% com relação aos açudes de médio porte. A bacia metropolitana está bem, mas tem muita coisa ainda, né, que necessita para que tenhamos realmente a sustentabilidade hídrica e a função da água, que é o abastecimento humano, a descendentação animal, a indústria e o agronegócio, a agricultura irrigada, seja atendida assim com mais tranquilidade. Mas, de qualquer maneira, é como diz o Bosco, só a gente já tá comprando guarda-chuva preocupado com a chuva já está, né, de relativo bom tamanho. Muda a cultura, né, o comportamento. Isomar, qual a sua avaliação sobre a situação hídrica hoje no Primeiro, estado? saudar os colegas aqui, agradecer o convite e dizer que realmente ratificar o que os colegas disseram, né? Nós que vivemos num estado em que 92% do seu território é semiárido, nós não podemos dizer nunca que estamos confortáveis, né? E principalmente nessa questão da irrigação. Quer dizer, o perímetro irrigado de Morada Nova hoje, que é abastecido pelo Banabuiú, como você colocou, só tem 8%, não pode operar. O Tabuleiro de Russas também não pode operar. Se são áreas significativas para a produção agrícola, para abastecimento interno do Estado, significa dizer que nós estamos em constante insegurança alimentar. E o Estado que vive em insegurança alimentar não pode se sentir confortável porque não produz o suficiente para vamos dizer, produzir comida suficiente para a sua população. Então, eu acho que é preciso repensar a questão do abastecimento do Estado, de modo que as águas interiores se voltem para a produção agrícola, enquanto se cria alternativa como dessalinização, reuso de água, etc., nos municípios ou nas cidades mais populosas do litoral, para que essa água possa produzir alimentos. Eu acho que esse é o grande salto que nós vamos conseguir dar se nós avançarmos nesse sentido. Quer dizer, enquanto nós tivermos abastecendo Fortaleza, a região metropolitana, numa região que chove em torno de 1.300 milímetros, sendo abastecida por uma região que chove 750, está existindo uma inversão de valores. Então é preciso repensar, mesmo com a transposição do São Francisco, que dá uma certa tranquilidade para que não se caminhe para um colapso total de abastecimento, mas é preciso repensar toda a questão da gestão dos recursos hídricos, né? A Chapada do Apodi, o outro grande polo de produção do Estado, está praticamente paralisado. Os agricultores, os produtores, estão indo para o Maranhão, para o Piauí, né? Localizar a área para produzir e atender seus compromissos
de exportação de frutos e etc. Então, eu acho que é preciso, em algum momento, se fazer repensar toda essa política de recursos hídricos de tal modo que nós possamos ter água para abastecimento humano e dessedentação animal, que são as prioridades conforme a legislação atual, mas também que tenhamos água para a produção. E aí, só para abrir o debate, é preciso que a gente também comece a pensar num programa de irrigação descentralizada, ou seja, a agricultura irrigada no estado do Ceará, a partir da década de 1970, ela foi concentrada nos chamados perímetros irrigados, onde se construía um açude e associado a esse açude se construía um perímetro irrigado. Com esses anos críticos, essas áreas entraram em colapso. Então, significa dizer que é preciso também repensar a forma de fazer irrigação no estado. E o que a gente está propondo é que se faça um programa de irrigação descentralizado, onde em pequenas áreas, em todo o território, a gente possa produzir e dar sustentabilidade à atividade agrícola o ano inteiro. Perfeitamente. A palavra da ordem, então, tem que ser sempre economizar, mesmo estando numa situação confortável comparada há muitos anos, mas, como você mesmo falou, Bosco, a água vem do céu, então a gente jamais pode relaxar com o que diz respeito a economizar recursos hídricos, é isso? Exato. Bem, nessa questão aí, quer dizer, temos dois componentes, né? Tem um componente de natureza mais pública, que é, vamos dizer assim, fazer sistema de distribuição mais eficiente, por exemplo. Em torno de 30% da água tratada no estado hoje ainda se perde na distribuição. Muito dessa tubulação que hoje está enterrada em Fortaleza aí tem 20, 30 anos. São tubos que ainda são de ferro, quer dizer, tem vazamentos aí que não se consegue detectar. E muito se perde dentro das próprias residências, quer dizer, torneira quebrada, uso para lavar carro, para lavar calçada, quer dizer, é preciso também, quer dizer, uma água que é cara, né? Por exemplo, nós estamos trazendo água a quase 300 quilômetros, né, lá de São Francisco, para abastecer aqui, trata-se, além disso, tem outro custo, e quando se faz a distribuição, se perde. Então, isso é um desserviço que se presta à sociedade. Na realidade, então, é preciso avançar nisso. Na realidade, Nizomar, a companhia de distribuição, a CAGES, ela desperdiça 45%. Mas eu queria voltar aqui ao que o Nizomar colocou e o que o Bolso também colocou. Quando, na segunda etapa, na segunda fase de recursos hídricos no estado do Ceará, quando negociou-se os programas com o Banco Mundial, a primeira exigência que o Banco Mundial fez à época, né, era que se criasse uma companhia de gestão. E ela foi criada, a companhia de gestão, no primeiro programa que era o ProURB, que na realidade o ProURB, ele não tinha nem a parte de recursos hídricos, mas como o doutor Ipedes era o secretário de planejamento, que viu e disse, como é que vamos fazer um programa de urbanização do estado se não tem água nos municípios? E aí ele botou o segmento de recursos hídricos. Ao longo da negociação, o Banco Mundial exigiu a companhia de gestão de recursos hídricos. Para quê? Para exatamente trabalhar a gestão. O desperdício na distribuição é muito grande, o desperdício na irrigação também é muito grande, tá certo? Infelizmente, né, a tecnologia hoje, né, tem de irrigação por gotejamento e tal, mas os projetos ainda são relativamente obsoletos, então se perde também muita água na irrigação, mas na realidade trabalhar a gestão para que a água atenda à legislação e faça o abastecimento humano, mas também tenha água para a produção agrícola, ela é fundamental, porque é como ele disse aí, não diria que nós estamos em insegurança alimentar, talvez não estejamos em insegurança alimentar. O Ceará é o maior exportador de melão do Brasil, é o maior exportador, hoje está trabalhando com algodão irrigado, está trabalhando com soja, está trabalhando com trigo, mas na realidade o potencial que se tem para irrigar, né, demanda ou demandará muita água, e essa água só chegará se houver esse conjunto, né, ajustado de gestão dos recursos hídricos, tá certo? Então, por exemplo, quando a gente diz que foi criado nesse programa os comitês de bacias, que ele falou em descentralizar a irrigação,
Então, os comitês de bacia, cada bacia hidrográfica, que são 12, tem um comitê. Tem o bacia da Metropolitana, tem o Sertão Central. Então, esses comitês, como dizia o IPEDS, é o Parlamento das Águas. Isso tem que ser debatido no Parlamento, isso tem que ser debatido no comitê. Então, voltando ao tema inicial que você provocou, que é a situação, se está ou não, né, se estamos ou não bem, né, como eu volto a repetir, nós estamos relativamente confortáveis com relação aos 8, 9 anos que passamos, mas temos que evoluir muito. Isso que ele colocou bem. Né? A gente tem apontado, existe solução para que essa água, né, seja eficientemente utilizada. Por exemplo, a SEDET, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, tem um trabalho que é o uso eficiente da irrigação. Então, não adianta você ficar irrigando culturas que não tenham valor agregado e que não compense o pagamento dessa, porque a água não é mais um bem livre, a água é um bem econômico, a água tem preço. Né? Então, o estado do Ceará evoluiu muito, mas temos que evoluir muito mais ainda. Né? Você quer ver uma coisa? O Bolso vai tratar disso, que é bem específica a área dele, que é a água subterrânea. Você precisa ver como é que está a qualidade das nossas águas. Né? Então, tem muita coisa a ser feita. Né? Agora, felizmente, o estado do Ceará tem um arcabouço administrativo bom, um arcabouço técnico bom, tem um arcabouço de legislação também bom, e nós podemos evoluir muito, podemos melhorar muito. E a transposição, que o Nizomar colocou, ele não é para ser usada, a transposição é uma garantia de que você pode usar a água do Castanhão e os reservatórios que ele abastece quando houver necessidade. Porque o que é que acontece no Ceará? Você nunca usa a água do açude total ou na sua capacidade plena com medo do próximo inverno. Está entendendo? Então, eu acho que nós podemos evoluir muito ainda. Eu queria abordar também essa questão das águas subterrâneas. O papo de redação vai agora para um rápido intervalo, mas a gente volta já, não sai daí. Papo de redação de volta, hoje debatendo a situação hídrica do estado do Ceará. Eu queria provocar agora se a gente sempre vai ser dependente das chuvas, né, se essa política de reservatórios no formato de açudes é o mais adequado. Bosco, você que, né, estuda, atua na área de águas subterrâneas, seria necessário o Estado investir mais em poços, em outros recursos para a gente não ser tão dependente das chuvas? Sim, Fernando. Vamos falar um pouco aqui sobre a questão das águas subterrâneas do estado do Ceará. Fazendo um histórico, quem primeiro despertou com ousadia, vamos dizer, a perfuração dos poços, naquele tempo não tinha quase estudos, né? O geólogo é uma profissão que o primeiro geólogo do Brasil formou em 60, né? Nós temos, você como historiador, você sabe que isso é muito pouco tempo para fazer história. Mas foi o governo Vigílio Távora, na década de 70, que ele implantou, que o pessoal pejorativamente chama de projeto paliteiro, mas foi um projeto muito ousado. Né? Muito ousado por quê? Porque ele adquiriu 12 máquinas modernas, que são dos níveis da modernidade de hoje, né? Guardando as devidas proporções, que nós já vamos aí há mais de 40 anos, né, final da década de 70, que o governo dele começou, e ele adquiriu 12 equipamentos e ele disse que só botava a máquina para funcionar se tivesse um geólogo em cada máquina. Então, eu tinha trabalhado, nós estamos falando em SOE, que não era Sohidra ainda, que a Sohidra veio em 87. Aí, o que é que aconteceu? Ele disse, não, só bota para o campo quando tiver um geólogo. E ele usava a seguinte terminologia, que hoje o Ceará não implanta. Ele disse, eu fazer um poço sem geólogo é mesmo que fazer uma cirurgia sem um cirurgião. É impossível. E hoje o Ceará faz muitos poços sem geólogo. Entendeu? Isso aí nós regredimos. Eu estou falando na década de 70 e nós estamos no outro século, né? E hoje existem essas falhas a nível do Estado e a nível também do DENOX. O DENOX tem 11 máquinas furando o poço aí, como se diz, aleatoriamente, com poucos estudos. Mas, para você ter uma ideia,
o semiárido tem 10 estados, porque Minas Gerais pega um pouco do semiárido. Existe um geólogo nos 10 estados e só o Ceará tem 11 máquinas. Uma máquina dessa faz um poço em 3 horas. Então, você sinta aí o acompanhamento do geólogo. A Sohydra, eu conheci a Sohydra na década de 70, que eu fui, na década de 70 era Soec, depois transformou no governo 87 em Sohydra. Eu fui geólogo dele no começo, antes de ir para a CPRM. Nós tínhamos lá 20 geólogos. Hoje você vai na Sohydra, alguma informação para você encontrar um geólogo, é uma raridade. Ontem eu fui lá pegar umas informações dos poços. Ainda não está no sistema do computador os poços da Sohydra. Os poços da CPRM, que eu tenho muita honra de ter, foi minha escola, né? Os poços da CPRM, todo o Brasil está lá no sistema. O da Sohydra, eu estava precisando de fazer, estou fazendo um trabalho para o estado do Malha d'Água, que são 9 municípios, eu estava precisando do cadastro dos 9 municípios que a Sohydra fez. Eu tenho que ir lá pedir, por favor, a moça lá me atende muito bem, como atende a todos que requisitar, mas não está no sistema, né? Hoje em dia, essas informações é para estar no computador. Mas vamos lá. Projeto Paliteiro em 70, a implantação da Secretaria de Recursos Hídricos em 87, certo? Que foi um grande marco para as águas superficiais, né? Aí vem o projeto, vem os grandes projetos aí que eles dois trabalharam lá, eu fiz só acompanhar, né? O Progeri, o ProURB, o ProAgua, que valeu, entendeu? Mas as águas subterrâneas, nessa época, por elas serem ocultas e ninguém vê, elas foram um pouco, os investimentos foram, a gente fez umas contas uma vez, era 1% das águas superficiais, o investimento. Para você ter uma ideia, a CAGES, 60% do sistema da CAGES é com água subterrânea, entendeu? Mas a CAGES hoje, que já teve 10 geólogos, não tem nenhum geólogo no quadro. Posso até errado, pode ser que tenha um ou dois, está à disposição do doutor, entendeu? Então, as águas subterrâneas foram muito preteridas, mas justiça será feita, entendeu? De uns 10, 15 anos para cá, vou até dizer os programas que estão em andamento e foram feitos. Eu tive a oportunidade de fazer o das bacias do Iguatu, que são 4 bacias lá, foi feito um estudo hidrogeológico, entendeu? Vou deixar um arquivo com a televisão, mas só resumindo, né? As 4 bacias da região de Iguatu, teve também o Apodi, alguns estudos, a região do Complexo Industrial Porto Pecém, teve pós, teve estudo, isso recente. Uns 10 anos para cá, a COGE tem investido razoavelmente muito em água subterrânea, principalmente porque a falta de chuva, né? Eles fizeram muito poço ao redor do complexo industrial porque a pressão das empresas e não tinha água e o castanhão seco e aqueles problemas todos. Aí a COGE hoje estuda os aluviões do Rio Jaguaribe, que na minha opinião era para ter um estudo a nível de estado, mas está investindo também demanda empresarial dos irrigantes do Apodi, que estão com pouca água, entendeu? E também do Cariri, que é onde nós temos, vamos dizer, em termos de água subterrânea, nós temos um aporte razoável, né? As melhores reservas de água subterrânea do Cariri. Bolso, então, se você me permite, eu gostaria até de fazer uma intervenção aqui. Sim. Você falasse um pouco sobre a situação de abastecimento de água subterrânea da região do Cariri. Crato, Juazeiro e Barbalha, que são aquíferos de Missão Velha, que um aquífero muito crítico hoje em termos de, muito crítico, de risco, porque né? não chove, né? As águas subterrâneas, quer não, a gente chama as águas subterrâneas, mas também vem do céu. A água é também. única, né? Né? Ela vem do céu, entendeu? Como tem chovido pouco, essa cidade que o colega falou, tem sofrido muita perda de vazões dos poços, entendeu?
É tanto que o cinturão de água do Ceará vai também aportar essas cidades, né? que tá em evolução, era para ter concluído em 2012, governo é governo, e ainda não está 100% concluído, mas tem muita coisa concluída. Então, resumindo, Fernando, as águas subterrâneas é isso aí. Está faltando também o quê? Está faltando um mapa hidrogeológico do estado do Ceará. Nós não temos um mapa hidrogeológico. Várias vezes, quando eu era presidente da Associação de Geólogos, discuti esse assunto. Não precisa não. Como é que não precisa? Nós tratamos com o governador da época, o governador disse, não, a gente já conhece toda a geologia do estado, porque não precisa, negócio de mapa, não sei o quê. Aí eu disse, governador, o senhor é muito inteligente, porque tinha 5 geólogos. Um dos mais novos era eu, que tinha 40 anos formado. Professor da universidade, pessoa da CPRM, Claudio Noto. Eu digo, o senhor é muito inteligente, o senhor fez uma disciplina de geologia e sabe mais geologia do que nós 5. Aí ele disse, ainda bem que você reconhece isso. Cara de pau, né? Eu queria... Mas é isso aí, vamos mais resumindo, o Estado, através da Secretaria de Recursos Hídricos, através também da COGE, tem investido e tem contemplado a comunidade hidrogeológica com esses estudos, né, com essas consultorias, e contemplado a sociedade com resultados que sempre vêm, né, positivamente. Eu queria só complementar mais uma vez o que o Bolso acabou de colocar, porque houve uma reunião da Câmara Setorial de Sustentabilidade Hídrica, eu até disse para o Bolso, que é presidida pelo Viana, e o assunto era exatamente água subterrânea naquele aquífero Açu-Apodi, né? Porque os empresários lá, por exemplo, como ele disse aqui, que o pessoal saiu porque não tinha água, realmente. As vazões baixando. Né? Mas eles estão trabalhando com poços lá e ficou caracterizado tudo isso que o Bosco disse. Precisa se fazer, além dos estudos, complementar os estudos que estão devendo na água subterrânea, fazer um negocinho chamado monitoramento, que inclusive o João Teixeira, que é um dos que usa poço lá, ele disse, rapaz, eu faço o monitoramento do meu poço, que eu gasto R$5.000 para fazer o monitoramento do meu poço. Então o empresariado também tem que assumir essa questão de monitorar o seu poço, porque a água subterrânea são 2 tipos, né, Bosco, a confinada, mas ela depende de monitoramento. Se você vê uma superexploração, dá problema. Mas eu acho que o Bosco colocou muito bem. Nós, o governo do Estado do Ceará, deve um pouco, né, essa questão dos estudos da água subterrânea. E agora que eu falo como ex-secretário de município, eu fui 16 anos secretário aqui em Horizonte, minha terra, e nós fizemos alguns poços pela COGE com a Sohidra. E, sinceramente, tem poços que a gente não recebeu nem a ficha técnica, porque imagine o cadastro. Não tem geólogo. Pois é. Então, além de ser necessário que se faça a geofísica, Bosco, fazer o monitoramento. Né? Porque, na realidade, a água subterrânea também tem uma fundamental importância para a questão da sustentabilidade hídrica. Queria só complementar o que o Bosco colocou muito bem com relação a esse relato que ele fez. Bem, Isamar, o senhor representa um instituto preocupado aí com a questão da sustentabilidade, questão ambiental no que diz respeito à preservação dos recursos hídricos. Como é que o senhor olha nessas políticas que o Bosco descreveu ao longo do tempo, de uma preocupação com os recursos de água subterrânea? Né? A gente sabe que o açude, né, por mais que tenha sido muito investimento em reservatórios e açude, o contato com os raios solares faz com que a evaporação seja maior, perca-se mais desse recurso e subterrâneo. A perda é muito grande. Estou em 30%. Faltou uma preocupação maior do Estado nessa questão de águas subterrâneas? Faltou, vamos dizer assim, iniciou-se um processo que a gente chamava de recarga dos lençóis subterrâneos, que se dava através das perenizações de rios e riachos. Essa política, vamos dizer assim, está fadada a ser encerrada, porque é uma política que a perda de água ao longo dos trechos é muito elevada. Por exemplo, você solta 100 litros de água no Banabuiú, no açude Banabuiú, chega lá em Morada Nova somente 10. 90 se perde
como recarga lençol subterrâneo e como aproveitamento pelas propriedades ao longo do trecho. Na realidade não é perda, está recarregando, não é perda. Eu digo assim, perda na distribuição, né? Por outro lado, a gente está preocupado porque o governo está implantando o projeto Malha d'Água. O projeto Malha d'Água muda a lógica de distribuição de água para abastecimento humano no estado. Por conta dessas perdas de água serem muito grandes, muito da água se perdia ao longo do trecho. Então, o que era que se fazia antigamente? Você soltava a água no trecho e em frente de cada cidade, você criava uma estação de tratamento e abastecia aquele município, aquela cidade, aquela região. O Malha d'Água vem com a nova lógica. Ele faz uma estação de tratamento no próprio açude e a água sai toda entubada. Quer dizer, eu acabo com essas perdas. Porque o que acontecia, por exemplo, o problema de distribuição de carro-pipa, de água para carro-pipa na região do Banabuiú, quando se tinha uma grande crise, se gastava em torno de 34 milhões de reais por ano. Com o projeto do Malha d'Água, ele vai reduzir praticamente a 50% desses custos. Então isso, vamos dizer assim, motivou o Banco Mundial a incentivar e financiar esse projeto. Por outro lado, nós vamos ter essas dificuldades ambientais, ou seja, não vai ter recarga dos lençóis subterrâneos, as populações ribeirinhas desses trechos serão prejudicadas e o mais grave, é preciso que esses reservatórios liberem uma fração de água anualmente e continuamente para evitar que na embocadura dos rios a concentração de sais se eleve muito alta e mate toda a biota que existe no estuário. Toda a produção de animais marinhos, eles se reproduzem no manguezal. Se os níveis de sais dessa região for muito elevado, esses animais morrem, esse berçário morre. Então é preciso que esses açudes liberem continuamente uma lâmina de água para que os níveis de salinidade na embocadura do rio não se tornem tão elevados. Então essa é uma preocupação, porque o que acontecia? Mesmo nos anos secos existia por baixo dos rios um rio correndo o tempo todo, que ia até o mar e que mantinha equilibrado esse sistema de água salina do mar e água doce. Quando se fez os barramentos dos açudes, com a construção dos açudes, você cessou qualquer fornecimento dessa água. E aí a obrigação ambiental do Estado é o quê? Liberar essa água através das válvulas de dispersão ou das comportas, para que essa lâmina seja mantida ao longo do tempo. Ocorre que com a quantidade de água é muito pequena, muito dessa água que é liberada é consumida antes de chegar na embocadura do rio. Por exemplo, muitas vezes solta água no Castanhão, antes de chegar em Aracati, toda a água é consumida. Então a água não chega lá. Então isso é um prejuízo, que vamos dizer assim, para o ambiente marinho ou estuário muito grande. Então é preciso também ao gerir essa questão dos recursos hídricos, também ter essa preocupação ambiental de manter equilibrado esses ecossistemas marinhos. O Papo de Redação vai agora para um rápido intervalo, a gente volta já, não sai daí. Papo de Redação de volta, hoje discutindo a situação hídrica do Ceará. Bosco, gostaria que você complementasse a fala sobre a questão da água subterrânea. Só para complementar o que a gente tem debatido, dentro dessa política do Estado, ainda não tem, mas tem alguns estados que já estão implantando, são os planos diretores hídricos municipais. Nós temos os planos diretores regionais, nós temos os planos diretores estaduais, mas o municipal, porque as pessoas vivem no município, né? E isso aí, um dos resultados dentro do plano diretor que eu já fiz para 2 municípios aqui, é exatamente o que o doutor Nizomar falou.
O estudo dessas perdas de 30 ou 40, na realidade ninguém sabe quanto é, porque não é medido, né? É estimado desse sistema de abastecimento d'água, do sistema da CAGES, do CISAR, né? Das empresas federais, do DENOX. Então, esse plano diretor, ele preenchia essa lacuna, mas o raciocínio era exatamente esse. Franzé, por favor. Não, o que eu queria colocar, o que você tocou, é com relação à evaporação, que é muito grande, versus o que chove. No primeiro programa, que era o PROURB, que era o programa de 40 barramentos estratégicos preenchendo os vazios do Estado, veio o segundo projeto, que era o PROGERI, que era o Programa de Integração de Bacias. E o IPEDS até usava uma cor interessante: águas paradas não movem moinho. Então, a interligação de bacias é que minimiza essa questão da perda e, consequentemente, viabiliza ou maximiza o uso. A outra coisa que eu quero colocar, que o Nilzomar colocou muito bem, é que no programa inicial de 97, que o Bus colocou, nós tínhamos a função do governo federal, a função do governo estadual e a função dos governos municipais. Eu não acredito em política nenhuma, nem de meio ambiente, nem de recursos hídricos, né, que um município não se envolva, que os prefeitos não façam o seu dever de casa. Esses planos de recursos hídricos, até foram feitos, acho que uns 2, né? Tem que fazer, o município tem que se envolver na política, nessa política hídrica, para poder fazer o que ele está acabando de dizer aí. Não haver desperdício e as populações, porque o Malha d'Água não vai atender, a princípio, todo mundo, né? Só aquele, é um projeto piloto, né? 9 municípios. 9 municípios, projeto piloto. Então, como eu disse, é um assunto muito palpitante, a gente está de uma forma, né, genérica, mas existe solução técnica para o problema. O que tem que ter é vontade política, né, e a política de recursos hídricos de Estado. A Federação de Agricultores, por exemplo, a FAEC, a qual eu pertenço, né, porque sou presidente do sindicato, hoje nós estamos trabalhando fortemente junto ao governo, junto às instituições, essa questão da utilização da água para a exploração hidroagrícola, né? Porque senão fecha a conta. A água também tem que produzir, ela tem que ser utilizada para a produção. Agora como? Com parcimônia, com equipamentos específicos, com tecnologia de ponta, né? Para que a gente atenda efetivamente o que a lei preconiza: o abastecimento humano, a dessedentação animal, a indústria, o setor agropecuário, e não podemos esquecer também não, um negocinho chamado turismo. Em qualquer açude, em qualquer município, ontem mesmo o açude do meu distrito, que é a Queimada, sangrou. Está todo mundo vibrando, porque agora esse fim de semana vai ter uma movimentação turística lá. O banho, né, a canoagem. Então, na realidade, tem que se trabalhar de forma integrada, e cada qual fazendo o seu dever de casa, inclusive o empresário, inclusive a dona de casa, inclusive a companhia de distribuição. Pô, não se pode mais estar lavando calçada com água, né, doutor? E no interior ainda tem um problema mais sério do que lavar a calçada. A quantidade, Nilzomar, você que é da Emater, se acompanha o campo, a quantidade de lavagem de motos e de carro utilizando a água de açude, e o pior, poluindo, porque antigamente você dava o banho no cavalo dentro do açude, já era um problema. Hoje você está lavando as motos dentro praticamente a montante do açude. Praticamente dentro do açude. Desperdício e má utilização de recursos hídricos. Queria colocar só um detalhe assim. O conceito de segurança hídrica é quantidade, qualidade e regularidade. Quer dizer, esse é um conceito universal para trabalhar a questão de segurança hídrica. Ao longo do tempo, os açudes funcionaram como uma estrutura de reservação de água para os momentos críticos. Com a transposição do São Francisco, o que a gente entende é que agora nós vamos ter condição de parte dessa água que eu reservava e que 30% se perde anualmente para o solo, ela pode ser usada agora para irrigação, para produção. Por quê? Porque existe uma possibilidade de, numa crise, eu ter de onde trazer, que é o São Francisco. E aproveitando aqui, eu queria abrir outra vertente também na questão de gestão de recursos hídricos, que é a questão, por exemplo, o estado do Ceará hoje tem mais de 30 mil
espelhos d'água. Quer dizer, nós temos em torno de 150 açudes representativos, capazes de garantir abastecimento ou segurança hídrica, mas nós temos 30 mil espelhos. 40, né? Tem estatística que é 40. Que são os açudes então, particulares que foram feitos à época. Que funcionam por 6 meses, mas a água evapora. Funciona mais como evaporímetros. E isso faz com quê? Com que açudes como o Banabuiú, que são muito importantes para o Estado, né? Não encha, permaneça o ano todo com 8%. Por quê? Porque esse açude só toma água quando todos os açudes da bacia hidrográfica transbordam para que possa a água vir para dentro deles. Então isso vai ser preciso em algum momento uma intervenção do Estado para liberar essa água. Por quê? Porque a água é pública. A obra hídrica é de quem o construiu, mas a água é pública. Então, em benefício da sociedade, em algum momento vai ter que ser tomada uma providência. Olha, esse assunto que o Nizomar tocou é um assunto importantíssimo. E quando eu disse que os prefeitos, os municípios, têm que se alinhar à política estadual e à política federal, é uma realidade. São 40 mil, 30 ou 40 mil açudes que o IPET chamava do patronato rural, né? Açudes que meu avô fez em cooperação com o Denox, esse lá das queimadas que sangrou hoje também foi feito com o Denox. Aí o que é que acontece? Recentemente, não muito distante, o governo começou a liberar, a doar para as prefeituras baterias de caçambas, como é o nome daquelas? Retroescavadeira. Meu amigo, e o que foi feito de açude Sonrisal, como se chama, o pequeno barramento, sem nenhum estudo, porque a Secretaria de Recursos Hídricos tem 3 câmaras. Tem a Câmara da Outorga, tem a Câmara da Obra Hídrica, porque você, para fazer uma obra hídrica, você tem que licenciar, do mesmo jeito que tem a Outorga do Poço do Bosco, o estudo geofísico a ser feito. Então, quer dizer, não há o alinhamento. Então, a quantidade de Nizomar, olha, nós mesmo em Horizonte fizemos açude, porque o prefeito recebe, as comunidades acham que aquilo ali é sustentável, porque de qualquer maneira quer um espelho d'água perto do seu quintal para jogar uma tilápia, jogar um peixe e tal, mas isso é altamente contraproducente contra o programa de recursos hídricos que foi instalado e estudado, né, pela Secretaria, pelos consultores e financiado pelo Banco Mundial. Açudes de médio porte que possa dar sustentabilidade. E açudes ao longo onde os riachos correm para abastecer, se você for embarrando, aí gera-se o problema. Ainda tem, e isso tudo flui para um problema dos conflitos por água. A bacia aqui do Paracuru, né? Curuparaibaba? Sim, Curuparaibaba, né? É uma bacia que tem grandes conflitos, porque a demanda por água é maior do que a água que existe. E isso existe grandes conflitos, grandes brigas, que podem, vamos dizer assim, tomar proporções nunca imaginadas, né? E como esses açudes eles não são recarregados, essa crise continua ao longo do tempo. Então, em algum momento, não sei como, o governo do estado vai ter que tomar uma providência. Por quê? Porque a população só cresce, mas a quantidade de água permanece a mesma. Significa dizer que a quantidade por habitante está cada vez menor. Por exemplo, e quanto mais urbano são as comunidades, os assentamentos humanos, maior o consumo de água. Você tem uma ideia, uma pessoa que mora na zona rural, ele tem 20 ou 30, o consumo dele é 20, 30 litros por dia. Aqui é 150. Uma pessoa na cidade consome 150, 200. Então isso, quanto mais urbana são as cidades, maior o consumo de água. E 80% da nossa população hoje vive nos grandes centros urbanos. E a tendência é aumentar. A população está crescendo, então a necessidade de água aumenta. E a quantidade de água per capita cada vez menor. Então esse é um panorama do universo. E só se discute recursos hídricos na época da seca ou então na época de muita chuva. Isso aí que o Nizomar está abordando, né, me vem à memória, né, a questão da pegada hídrica, entendeu? Pegada hídrica está cada dia, que é o per capita, né, aumentando, entendeu? Para você ter 1 quilo de picanha na mesa, você gasta 16 mil litros d'água.
a chamada água virtual, né? Água virtual, entendeu? E as pessoas que comem 1 quilo de picanha, tá nem aí, nem sabe, né? Quantas pessoas que eu vejo desperdiçando água da torneira, não, a torneira tem água, a torneira não tem água, entendeu? O trabalho que a gente é técnico dessa área, o trabalho que dá para você locar um poço, falando em água subterrânea, para você fazer o teste de vazão, para você colocar a bomba, para você levar isso para um chafariz ou para um sistema de abastecimento d'água, isso tudo dá muito trabalho. Mas, gente, estou vendo aí que nós estamos partindo para o fim do programa e tem um assunto que eu gostaria de enaltecer, evidenciar, entendeu? E, vamos dizer assim, e dizer o seguinte, é a questão da transposição do Rio São Francisco. Isso é um projeto que foi idealizado por Dom Pedro II. E foi feito os projetos, né, um pouco mais do ano 2000, entendeu? Mas foi iniciado, primeiro marco do CAC, né, que é o Cinturão de Águas do Ceará, que é a transposição, a velha transposição, ele foi implantado em 2009. Entendeu? E era para ser concluído isso no máximo em 2015. Mas o Brasil, com essas turbulências todas, né, o que é que ocorreu? Ainda está nos finalmente. Mas só resumindo aqui, o nosso eixo, que chama o eixo norte, né, que vem pelo Jati, o governo federal, mais 90% é federal, também o governo estadual, é muito dinheiro para o governo estadual aporta uns 230 milhões, mas essa obra vai finalizar logo mais, acho que até o final do ano, ele dá 2,3 bilhões de reais. Então, é uma obra relativamente grande, mas de grande alcance, né? Que falam até, né, que essa água que vem do Castão, ela pode ir até para Mossoró, entendeu? Que também não é coisa... Se vem para Fortaleza, pode ir para Mossoró, porque, vamos dizer assim, o estudo das águas não tem limite político, né? Rio Grande do Norte, ainda mais que a obra é 90% feita pelo governo federal. Era isso aí que eu queria finalizar a minha participação, agradecer o andamento, dizer que com esses 50 ou 60 minutos a gente iniciou um processo, sugeri a TV Otimista, através do jornalista Fernando Benevides, que mantenha chamar isso aqui de fórum, né, essa pauta de recursos hídricos. Gostaria até de ampliar recursos hídricos e meio ambiente, porque água é meio ambiente, entendeu? Sugestão aqui do colega Franzé, nós estamos à disposição voluntariamente para participar e animar esse papo que faz parte das nossas veias, né? Nós já estamos há algumas décadas, não vou dizer quantas, porque senão vamos saber a idade da gente, mas com certeza tem mais de 2 décadas. Muito obrigado e parabéns pela condução do programa. Perfeitamente. Nizomar, já aproveitando para as suas considerações, o que significou e o que está significando, na verdade, essa transposição do Rio São Francisco para os recursos hídricos aqui do Ceará? Eu acho que é um fato muito importante, porque, como eu já coloquei anteriormente, estabelece uma certa segurança hídrica. Eu sei que se eu consumir aquela água, num momento de crise, eu sei que eu tenho estrutura para trazer água do São Francisco. Por exemplo, a ideia original do projeto é que se traga do São Francisco 1 bilhão de metros cúbicos por ano. Essa água seria armazenada no Castanhão e seria distribuída para abastecimento e dessedentação animal, porque a outorga de água que foi concedida é para isso. Mas a água que fosse acumulada no estado do Ceará por conta da precipitação no estado, ela seria derivada para a produção. Então, é importante ter colocado isso aí. Mas eu queria também abrir outra frente aqui de discussão, que é o aspecto de o estado, em algum momento, vai ter que selecionar as culturas e criações a serem trabalhadas. Por exemplo, você produzir arroz por inundação no estado do Ceará é quase que um crime. Se é produzido no Maranhão ou no Rio Grande do Sul, onde quer que seja, muito mais barato, com a água que lá é grande quantidade, para o que é produzido numa região semiárida. Então, determinadas culturas
teria que ter, assim, não tem incentivo para se produzir no estado. Mas no caso do porque arroz é mais também não, né? conveniente você trazer de fora do que aqui. Eu investi em pecuária de corte. É inapropriado. É preferível que eu traga o gado lá de Goiás, de Tocantins, não sei de onde, para abastecer o mercado, do que produzir gado aqui, porque vai ter necessidade de forragem muito grande para abastecer animais, precisa de água, quer dizer, não tem estrutura. Então é preciso que, um momento, o Estado tome essa decisão de fazer um planejamento, orientando quais são as culturas e criações que são prioridades do Estado. E é isso, quer dizer, isso faz parte de um macroplanejamento do Estado, envolvendo, né, tanto a questão da produção, a questão da segurança hídrica, do abastecimento, dos problemas ambientais. Né? Eu acho que foi um marco importante a transposição por nos dar essa garantia. Mas isso também tem uma limitação, porque a transposição está entrando somente pelo Rio Salgado, pela bacia do Jaguaribe. Mas toda a região norte e as outras regiões do estado não tem vamos dizer assim, esse alento, né? Essa segurança. Não, então é preciso criar alternativas para botar o isso aí. cinturão das águas vai botar. Bem, O cinturão das águas é esse, puxar do Acaraú, do Cariús e jogar também. O cinturão das águas tem uma grande limitação, não tem água. Não, mas eu estou dizendo que está previsto. Porque é o que tem lá, ué. tem o que é que está otorgado hoje pra... são 26,5 metros cúbicos. Não, estamos trabalhando para ser 40 agora. Sim, é o que está sendo trabalhado, mas ainda não temos. Então, quer dizer, o canal lá está programado para trazer muita água, como diz, porque a estrutura física você não pode construir por partes. Mas nem o próprio canal hoje ele é concluído. Ele é para ter 4 bombas, motorbomba, ele só tem uma. É para ter vários túneis, ele só tem um. Ou seja, o que ele está dimensionado lá é para fazer limitado. O assunto realmente rende bastante, infelizmente. É muito palpitante e vasto. A gente chega aos momentos finais do Papo de Redação. Agradeço bastante pela sua companhia. Até a próxima.